O sono é muito importante. Nós passamos cerca de 1/3 da nossa vida dormindo. E esse momento de sono tem uma série de consequências, tanto emocionais como fisiológicas. E existem acontecimentos super importantes para a nossa saúde, fortalecimento do sistema imune, tá? Crescimento, desenvolvimento, consolidação da memória, todas essas coisas ocorrem durante o sono. Então nós precisamos. Uma vez eles fizeram um teste e deixaram pessoas de entre 18 e 27 anos dormindo apenas 4 horas de sono por dia, sabe? Isso durante 7 dias. No final, o efeito foi estarrecedor. As pessoas apresentavam um funcionamento do organismo semelhante a pessoas de 60 anos de idade. Se nós não dormimos, nós vamos ter problemas fisiológicos, problemas emocionais. Todo mundo sabe como é que fica quando perde uma noite de sono, né? Fica naquele estado de embriaguez, fica meio tonto, às vezes a mão treme, né? Os reflexos estão atrasados. Então existe todo um comprometimento físico, mental, emocional decorrente de não dormir. Nós vamos ter interferências no sono de caráter interno e externo. Como externo, nós vamos ter trabalhos em turnos, troca de turnos de serviço, né? Viagens, diferença de fuso horário. Tudo isso desregula o nosso ajuste, né, ao relógio biológico, e aí nós temos problema, nós temos alteração do padrão e da qualidade de sono. Tá? Interferências internas nós temos também várias, a grande maioria delas ligadas à dificuldade respiratória. Nós vamos ter duas aí bastante características, bastante conhecidas, que são o ronco e a apneia obstrutiva. São as duas, depois da insônia, são as duas maiores queixas de distúrbios do sono. A apneia é a paralisação da respiração. Existe um colapso dos tecidos ao nível da garganta, isso impede a passagem do ar e a pessoa fica sem respirar. Com esse quadro, aumenta a concentração de gás carbônico na corrente sanguínea, uma vez que não entra oxigênio, não sai gás carbônico, então o gás carbônico aumenta e o cérebro detecta essa variação, tá? Então o que acontece? Ele dá uma descarga de adrenalina na corrente sanguínea exatamente para que haja o destravamento, sabe? Então isso realmente ocorre, a pessoa dá aquele chamado ronco ressuscitativo, né? E volta a respirar, às vezes ela senta na cama, não demora muito, ela deita de novo e tem outro quadro de apneia. Por exemplo, a apneia, ela é caracterizada pelo número de eventos respiratórios por hora. De 0 a 5 é considerado normal, de 5 a 15 leve, de 15 a 30 moderado e acima de 30 grave. Então você imagina uma pessoa que tem mais de 30 paralisações por hora, dorme aí, vamos falar, cerca de 8 horas. Isso depois você multiplica por uma semana, por um mês, por um ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. A pessoa está arrebentada. Tem sim. Existe a possibilidade de se evitar se forem quadros esporádicos. É aquela pessoa que ronca de vez em quando. Quando o nariz entope por causa de uma gripe, quando bebe um pouco mais, porque o álcool é um depressor do sistema nervoso central, então por causa disso a pessoa fica com toda a musculatura mais relaxada, o tônus muscular da região do pescoço também diminui e com isso os tecidos vibram mais, dando mais ronco e tem mais facilidade de fechar, de colabar, dando apneia. Então, se por algum acaso isso acontecer, a pessoa pode ter um cuidado, como por exemplo, dormir de lado, tá? Desentupir o nariz antes de dormir, tá? Emagrecer se ele estiver acima do peso. Tudo isso pode melhorar o quadro de um ronco esporádico. Mas se for um ronco crônico, daquele que ele ronca todas as noites ou em qualquer horário que ele durma, até mesmo depois do almoço, tá? E ele é uma pessoa magra, né? Não tem problema de obesidade, essas coisas todas, as vias aéreas desentupidas, né? Desobstruídas, né? Então, numa condição dessa, sem dúvida alguma, ele vai precisar de um tratamento. Há algum tempo atrás,
as abordagens para o problema, elas eram de caráter cirúrgico, tá? É uma cirurgia realmente que hoje em dia está em desuso, ela tem um baixo índice de sucesso, da ordem de 30%, tem um pós-operatório terrível, tá? E com esse índice de sucesso, realmente é uma cirurgia que não se justifica numa primeira medida. Ela deve ser deixada para o último movimento do xadrez, né? Depois que tentou tudo, nada funcionou, então vamos para a cirurgia, tá? Existe também aparelhos de auxílio respiratório, né? São aparelhos que precisam de luz elétrica, a pessoa tem que colocar uma máscara para ter o auxílio respiratório, também podem ser deixados como penúltimos. E a primeira atitude, depois de tomadas as medidas preventivas, emagrecimento, desobstrução nasal, né? Essas coisas todas, depois que isso não funcionou, os aparelhos intraorais atualmente estão oferecendo a melhor relação custo-benefício para o problema. Baseado numa filosofia americana, né, de reposicionamento mandibular. Tem um altíssimo índice de eficiência da ordem de 90%, tá? Para os casos bem orientados e bem indicados, né? E é muito prático. É usado apenas na hora de dormir. Vai dormir depois do almoço, coloca o aparelhinho. Vai dormir de noite, coloca o aparelhinho. É muito prático, não precisa de pilha, bateria, energia elétrica. Então a pessoa, em qualquer condição, no mato, dentro do carro, no avião, no ônibus, em qualquer lugar, ela pode colocar o aparelho e pode dormir com sossego, tendo uma boa noite de sono. Antigamente, as pessoas que não tivessem mais dentes, né, os edêntulos, eles tinham dificuldade porque o aparelho precisa dos dentes para fixação. Mas hoje em dia até mesmo eles podem usar, né? Pode ser feita a prótese implanta suportada, né? São as próteses, né, totais, né, as dentaduras com sustentação de implantes, e elas firmam o aparelho, tá? Tem que ser feita uma consulta prévia, né, para haver direitinho o diagnóstico, o encaminhamento, a avaliação dos dentes. Os dentes precisam ter uma boa condição periodontal, né, para suportar o aparelho, mas a grande maioria das pessoas pode fazer o uso. Criança também ronca. E na grande maioria das vezes, o ronco e a apneia obstrutiva, né, que ocorre em crianças, é devido à hipertrofia das amígdalas. É normal essa hipertrofia, né? É uma fase de desenvolvimento do sistema imune, né? Realmente as glândulas estão crescidas, mas uma vez que o crescimento da glândula compromete a respiração, e como nós falamos aqui de todas essas questões da importância do crescimento, do raciocínio, do aprendizado, é preferível sacrificar as amígdalas em função de um sono de qualidade. Já existe uma pesquisa que foi feita e publicada na Revista Brasileira de Otorrinolaringologia, onde a conclusão foi exatamente essa, tá? Que a amigdalectomia, né, a remoção, né, das amígdalas, é indicada para crianças que apresentem quadro da síndrome da apneia obstrutiva do sono.